a bênção do Senhor. Quem está de acordo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhoras e senhores, a palavra de Deus, ela é como se fosse uma luz. Você sabe que nós precisamos de luz sempre na nossa vida. Você que tem a sua casa, para manter os eletrodomésticos a funcionar, tem que ter o quê? Energia, no caso a luz. É verdade ou não é? Você que tem um automóvel, a bateria tem que estar sobrecarga. O telemóvel ou o celular tem que estar com a bateria. É luz, é energia. Conosco é igual. Precisamos da palavra de Deus, que é uma luz na nossa vida. Tanto é que no Salmo diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Diga assim seja. Precisamos da luz. Sem a luz de Deus, a gente não consegue ter direção. A gente fica igual um barco à toa, à deriva, no meio do oceano. Temos que ter a luz do Senhor. Quando Jesus nasceu, diz a Bíblia que uma estrela estava guiando os pastores para poderem encontrar o Senhor Jesus. Aquela estrela, na verdade, era um anjo, que é um anjo de luz, guiando aqueles homens para encontrarem Jesus, que no caso era ainda um bebê, era uma criança recém-nascida. Então observe que a luz faz parte. Primeira palavra que Deus usou na criação de tudo foi o haja luz. Quem percebe o pastor? Haja luz. Então a luz de Deus é precisa na nossa vida. Qualquer pessoa que quer vencer na vida, ela precisa da luz de Deus na vida dela. Diga assim seja. E a palavra é a luz do Senhor que a gente precisa para a nossa vida. Não sei se você já reparou, mas quando alguém faz aniversário e a pessoa coloca ali o bolo e coloca a vela acesa, naturalmente comemora-se a felicidade, a pessoa fez um ano de vida. A luz está acesa. E eu pergunto, por que tem que apagar a luz? Pensa para o pastor agora. Eu não quero que minha luz se apague, eu quero que minha luz fique acesa. Diga glória a Deus. Não é esquisito? O aniversariante todo contente, e pior que é ele próprio que apaga, ele que assopra. Olha só, está apagando a luz. Está errado, igreja. Só que o povo segue as tradições. Eu propriamente já fiz isso, de apagar a vela. Depois eu ficava refletindo, para que eu apaguei minha luz? Está repreendido em nome de Jesus. A luz tem que estar acesa. Próxima vez que eu fizer anos, meter uma vela de bateria, que não sobra, está sempre acesa. Quem percebe o pastor? Mas é verdade. Aquilo é uma brincadeira, tudo bem, aos parabéns, mas espiritualmente falando, é errado apagar a nossa luz. Os demônios, quando recebem oferendas nas encruzilhadas, quem já viu alguma oferenda na encruzilhada, na esquina? Quem já viu? Tem vela, mas a vela está acesa ou apagada? Peraí, se o diabo derrotado precisa de luz, por que minha luz tem que ser apagada? Se ele próprio quer a luz dele acesa. Reflete agora com o pastor. Então, igreja, não deixe nada apagar a luz que Deus colocou na sua vida. Hoje em dia tem gente que quer que a sua luz seja apagada. Quando alguém lhe ofende, ela quer apagar a sua luz. Quando alguém lhe critica, quer apagar a sua luz. Quando alguém diz que tu não és capaz, essa pessoa quer apagar a sua luz. Quando alguém diz que você não vai vencer, ela também quer apagar a sua luz. Diga, está repreendido. Quem nos deu essa luz foi o próprio Deus. Amém? Tem uma parte na ciência, isso é mesmo verdade, que quando o bebê ele está para sair da mãe, há uma explosão interna de luz, uma luz se expande e o bebê então ele sai. Isso é comprovado pelos cientistas, pela medicina. Ou seja, simboliza a luz do Espírito Santo iluminando aquela criança que vai vir ao mundo. Diga glória a Deus. Agora vamos ler a palavra para você entender. Diz assim, Marcos capítulo 8.
Versículo 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Olha que situação. Aqui você observa 2 situações. Um povo de fé que não se importou em passar fome, porque estavam apenas querendo ouvir a palavra de Jesus. É a primeira situação. E a segunda situação é Jesus dando a palavra para aquele povo, e a palavra alimentou a alma daquele povo. Quando a nossa alma está bem alimentada com a palavra, a gente não se preocupa com os problemas do dia a dia da nossa vida. Tanto é que o povo estava sendo alimentado com a palavra e nem estava se importando com a comida física, porque a principal comida eles estavam recebendo, que é a palavra de Deus. Muitas pessoas têm fome, mas a fome delas não é da comida que a gente come, é fome da palavra, é sede da palavra. Diga assim seja. Então o próprio Jesus reúne os discípulos e fala: olha, eu estou com pena desse povo, porque há 3 dias eu estou pregando para eles e eles não comem nada. Continuando, o versículo 3: se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Olha como Jesus, igreja, ele conhece a nossa necessidade. Ele falou: se eu mandar o povo embora agora, eles não vão aguentar. E alguns vieram de muito longe. Alguns eram dali da região, era perto, mas uma boa parte vinha de longe. Veja o poder de Jesus, hein? Jesus, ele não prometeu comida física, mas prometeu salvação e palavra, e o povo foi. Diga glória a Deus. Sabe o que me chama a atenção aqui? Em nenhum momento Jesus estava promovendo uma campanha para conquistar, para vencer, para ter isso e para ter aquilo. A única coisa que ele fez foi pregar a palavra da salvação, e o povo foi. Você vem aqui, graças a Deus, não é porque eu fiz uma campanha ou um evento para aguçar o seu desejo material. Você vem aqui para ouvir a palavra pura do Deus vivo. Diga glória a Deus. O alimento que você recebe é a palavra de Deus. E você está sendo uma pessoa bem alimentada. Porque a palavra, igreja, ela é pura. A palavra é viva e é eficaz. Por isso eu volto a dizer, se a pessoa estiver bem alimentada com a palavra, essa pessoa vai ser muito abençoada. Ela vai superar e suportar qualquer situação, porque Deus é com ela. Deus é a palavra, Ele é o verbo, e ela estando dentro de você, ninguém vai parar você. Só você para sozinho se você quiser. Mas se você manter-se na fé, Deus lhe honra. Você quer ver um exemplo de que você é uma pessoa que não parou na fé? Eu vou dar um exemplo. Vou dar aqui 2 exemplos. Aqui eu tenho pessoas que já fizeram parte de outras igrejas e viram escândalos, bagunça, esquema, falcatrua, coisas horríveis que o nosso Deus condena. Vocês viram tudo isso, eu também vi. Mas hoje, você não vê mais nada disso. Você está no caminho da palavra pura. Em outras palavras, se você viu o que viu, e aguentou-se firme na fé e está firme até hoje, ninguém mais para você. Você aguentou? Você viu tanta coisa e aguentou e está firme até hoje? Glória a Deus por você. Você que nunca viu nada disso, graças a Deus eu te dou os parabéns. Você não passou pela tristeza de ver esquemas usando o nome do Senhor. Mas eu vi. Vi, ouvi, e eles nos ensinavam a fazer isso. Glória a Deus, Deus me libertou, me resgatou e resgatou todo mundo aqui. A gente venceu essa situação.
Diga glória a Deus. Quando meus olhos se abriram, quando meu entendimento se abriu, Deus falou comigo: agora que você conhece a verdade, você escolhe continuar e ser conivente do erro ou sair e pregar a palavra pura. Eu decidi sair e pregar a palavra pura. Foi fácil? Não, não foi. Foi difícil. Sair do sistema. Tem que ter mesmo coragem. Eles prendem a pessoa de maneira que, se a pessoa sair, sai com a mão na frente ou outra atrás, sem nada. Tem que ter mesmo coragem para sair. Deus me deu coragem. Passei muita necessidade, sim. Passei. Não vou mentir. Passei, eu e minha esposa, passamos. Mas Deus nos guardou, igreja. E hoje eu posso pregar o evangelho purinho para você. O evangelho puro. Sem barganha, sem esquema, sem bagunça. É o evangelho de Jesus. Por isso Jesus atraía multidões. Porque o povo queria a verdade. O povo não quer esquema, o povo quer a verdade. E Jesus estava pensando: como é que eu vou ajudar esse povo? Eu não vou mandar eles para casa agora, senão eles vão passar mal. Continuando, diz aqui, o versículo 4. Mas os seus discípulos lhe responderam, preste atenção: donde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Agora olha para mim. Jesus pregava palavras de milagre. O que é milagre? É aquilo que foge do nosso raciocínio. Olha os discípulos, eles não estavam ainda, digamos assim, naquela fé poderosa. Porque eles disseram: nesse deserto aqui, como é que a gente vai achar uma padaria, digamos assim, pão, para dar para esse povo? Aí eu pergunto: e o poder de Jesus ficava onde? Sendo que Jesus libertava, curava, fazia maravilhas. Eles estavam, digamos assim, achando que não tinha nenhuma possibilidade para resolver aquela situação. Mas aí que está. Eles estavam olhando com os olhos naturais. Olha aí o problema. Eles estavam olhando com os olhos físicos. Se eu me deixar levar pelos que os meus olhos veem, eu vou desanimar. Mas se eu me deixar guiar pelos olhos da fé, aí eu vou vencer. Diga glória a Deus. Repita comigo: eu vou usar os olhos da fé, e aí eu vou vencer. Por exemplo, Davi, quando viu o gigante, se ele olhasse com os olhos naturais, ele diria: não vou conseguir. É um gigante, nem o exército de Israel consegue. Como é que eu vou conseguir? Mas Davi olhou com os olhos da fé, com os olhos de Deus. Há momentos na vida que você tem que falar: Senhor, eu quero ver com os teus olhos. Porque se eu olhar com os meus, eu não vou conseguir. Mas se eu olhar com os seus, aí eu consigo. Diga glória a Deus. Igreja, esse é o poder de Deus. Olhe com os olhos do Senhor, os olhos da fé, e Deus vai te abençoar. Diga assim seja. Continuando aqui, o versículo 5. E Jesus lhes perguntou: quantos pães vocês têm? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também o quê? Alguns peixes, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Olha para mim, aqui tem um detalhe para abrir a sua visão. Só tinha 7 pães e 5 peixes. Para uma multidão era muito pouco. Mas preste atenção, é aí que vai entrar olhar com os olhos da fé. Muitas das vezes o pouco que eu tenho, que você tem, na nossa mão é pouco. Mas se eu pedir para Deus abençoar, vai virar muito. Diga assim seja. Por isso deve colocar nas mãos de Deus toda a sua vida.
colocar o seu trabalho nas mãos de Deus, sua saúde nas mãos de Deus, sua família nas mãos de Deus, sua vida financeira profissional nas mãos de Deus, seus pensamentos nas mãos de Deus. Nas nossas mãos é pouco, mas se colocar nas mãos de Deus, vai virar o quê? Vai virar muito. Diga assim seja. Coloca seu trabalho nas mãos de Deus, sua atividade nas mãos de Deus. Tudo que você fizer, coloque nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, nas minhas mãos é pouco, mas nas suas mãos o Senhor vai me dar força e vai me abençoar. Foi o que aconteceu naquele dia. Eles colocaram os pães e os peixes à disposição de Jesus. A Bíblia fala que Jesus abençoou a igreja. Ele abençoou, ele tocou e pediu: Pai, multiplique e abençoa para alimentar esse povo. E o milagre aconteceu. Agora eu pergunto para você: você quer que Jesus multiplique o que na sua vida? Você quer que Jesus coloque as mãos aonde na sua vida? Pastor, eu quero que Jesus coloque as mãos dele na minha cabeça, para eu ter sabedoria para tomar as decisões certas. Ele vai colocar a mão na sua cabeça. Pastor, eu quero que Jesus coloque as mãos dele, não é na minha cabeça, mas é na minha saúde. Eu preciso de mais força, mais vigor, porque eu quero viver muitos anos. Ele vai colocar as mãos dele sobre a sua saúde. É só você pedir. Você tem que pedir a ele. Pastor, o que eu quero é que ele coloque as mãos dele no meu trabalho, nos meus negócios, naquilo que eu tenho atividade. Ele vai colocar as mãos e vai abençoar aquilo que você quer. Diga glória a Deus. Então peça a ele para colocar as mãos dele na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus caminhos, e ele vai colocar as mãos. Aliás, se você está ouvindo essa palavra, é um sinal que Jesus está colocando as mãos dele já na sua vida e também nos seus caminhos. Diga glória a Deus. Continuando o versículo 7, Marcos 8, versículo 7. Tinha também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e o que, igreja? E se fartaram. E dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Meu pai, eram cerca de quantas pessoas? 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Vamos calcular. 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos colocar aí mais 4.000 mulheres, dá 8.000 pessoas. 4.000 homens são 4.000 mulheres, dá 8.000. É ou não é? Imagine que cada um tinha uma criança no meio. 4.000 crianças, daí 12.000 pessoas. 4.000 homens, 4.000 mulheres, 4.000 crianças. Então vai ter um cálculo básico, para você ter uma ideia. 12.000 pessoas foram alimentadas com 7 pães e 5 peixes. Pensa comigo agora aí. Reúne tua família um domingo, na hora do almoço, e mete na mesa 7 pão, 5 peixes. Só um come tudo. Só um já devora tudo. Ou 2, Se for aquele parente com milão, meu Deus, ele abre o vinho e já vai, tchau. Não sobra para ninguém. Pois Jesus botou 7 pães, 5 peixes, 12.000 pessoas foram alimentadas, ainda sobrou 7 cestos. Misericórdia, imagina. No teu caso, nem o farelo sobrava, ia tudo. É ou não é? Não, isso aqui é engraçado, mas analisa com o pastor. O poder de Cristo, igreja. O poder de Cristo. 7 pães, 5 peixes, deu para alimentar 12.000 pessoas. Ainda sobrou, e a Bíblia fala que comeram e se fartaram. Ou seja, comeu tanto e já não dava mais para comer. Isso é o sinal da abundância de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que vai ter abundância de Deus em todas as áreas da tua vida, em todos os sentidos. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Continuando aqui, o versículo 9. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir,
tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta, ou seja, uma outra região, ele foi levar a palavra. Resumindo a palavra de hoje que o Espírito Santo mandou pregar para você, Jesus vai trazer abundância para a sua vida. Aquilo que parece incerto, Deus vai fazer ficar certo. Diga glória a Deus. Aquilo que parece improvável, Deus vai colocar provável na tua vida. Aquilo que parece difícil para você, Deus tornará possível para você. Aquilo que está sem saída para ti, para mim e para nós, Deus vai colocar saídas para nós. O que me chama a atenção é o número 7, que é o número da perfeição de Deus. Deus quer bênçãos na sua vida. Tudo que Deus faz, igreja, é perfeito. Deus, ele não falha. E ele fez a sua vida. Ele fez a sua vida não para ser uma vida humilhada, pelo contrário, ser uma vida honrada, uma vida abençoada, uma vida de vitória. Diga louvado seja Deus. Amém? Agora vamos para o capítulo 9. Capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Quem encontrou? Diz assim, ó: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Diga glória a Deus. Agora eu lhe pergunto, qual é a situação que você quer que seja abençoada por Jesus, resolvida por Jesus? Ele falou aqui, ó, tudo é possível ao que crê. Se você fala, pastor, eu creio, então ele vai abençoar você. Essa é a fé. A fé é essa, igreja. Não há meio termo, eu acho, não sei. Jesus falou, se podes, tudo é possível ao que crê. E se você fala que crê, então é possível resolver para a glória do nosso Deus. Amém? Quem toma posse dessa palavra, fique em pé, por favor, em nome de Jesus.